Oi, gente, voltei depois de muito tempo sem gravar vídeo. Os assuntos aqui vão ser basicamente sobre gravidez, porque é o que tá acontecendo na minha vida no momento. Então, os vídeos, eu parei de fazer os vídeos com jogos. Primeiro porque eu tava sem paciência mesmo pra fazer, eu gosto de jogar quando eu quero jogar. E segundo, porque eu engravidei e aí eu comecei a falar disso, comecei a fazer vídeo das roupinhas e tal. E eu fiz uma enquete no Instagram para os amigos responderem qual tema eu falaria primeiro. São 2 temas que eu vou falar, mas eu queria saber por qual começar. E foi assim, a grande maioria votou em falar sobre o meu primeiro trimestre, né, de gravidez. Eu estou terminando o segundo trimestre, então vou falar depois em um outro vídeo sobre isso. Mas eu quero falar especificamente do primeiro trimestre, porque é muito diferente para cada pessoa, apesar de sempre se esperar mais ou menos as mesmas coisas. Por exemplo, até anotei aqui uma lista para não esquecer. É muito comum acontecer, né? Vômito, enjoo, sensibilidade nos seios, micção frequente ou escapar, xixi, desejos alimentares, né? Tontura, constipação, dor de cabeça, olfato apurado, muito sono. E o que aconteceu comigo, o que não aconteceu, né? E com que intensidade? Foi muito, foi pouco? Então eu queria falar primeiro disso, que foi... eu não tive, por exemplo, vômitos. Meu primeiro trimestre eu não tive nenhum vômito, nenhum. E não tive aquele enjoo no sentido de ter vontade de vomitar e não vomitar. Não, o que acontecia comigo era o seguinte: eu chegava a ter como se fosse um ranço da comida. Eu olhava para aquela comida e pensava, eu não vou comer isso porque isso me parece... chegava a parecer nojento, tipo assim, eu não vou comer esse negócio parece muito ruim. E esse negócio que eu falo, que parecia ruim, era qualquer coisa. Podia ser um arroz, podia ser um feijão, podia ser uma coxinha, um bombom, podia ser o que fosse, coisas que eu amasse ou coisas que eu não gostasse muito. Às vezes eu só olhava e tinha um rancinho da comida e aí eu não chegava a comer ela por medo de passar mal. Então não cheguei a vomitar nem ter enjoo, mas eu senti essa... acho que era tipo um pré-enjoo. Não chegava a estar enjoada, mas eu tinha medo de comer e enjoar, então eu não comia um monte de coisa. E também não tive desejos. Então, por não ter desejo, por evitar comidas que me causassem um certo tipo de ranço. E outra coisa, eu me sentia cheia o tempo todo, como se eu tivesse comido muito, sendo que eu nem tinha comido. Tipo, acordava de manhã me sentindo super cheia, de repente tive uma fome de matar. E aí, todas essas coisas juntas fez com que eu, ao invés de ganhar peso, perdesse. Nos 3 primeiros meses, eu perdi 2 quilos. E desde então, eu tô com o mesmo peso. Eu não perdi mais nada, mas eu também não ganhei. Assim, eu devo ter perdido, já que o que o bebê tá crescendo, a placenta tá crescendo, né? O líquido tem também, todos os tipos de líquido aqui dentro de mim. E ao mesmo tempo eu tô mantendo o peso, então acho que eu tô perdendo gordura e aumentando o peso da gestação mesmo, né? Ah, e também tive perda de apetite. As comidas não me dão aquela vontade de comer. Mesmo uma comida, por exemplo, eu amo arroz com feijão e é difícil eu sentir aquela vontade de comer arroz com feijão. Principalmente se for feito na minha casa, se for algo meu. Quando eu vou na casa de alguém, como minha mãe e minha sogra, eu fico com vontade de comer o arroz e feijão delas. Eu amo arroz com feijão, então dá aquela vontade. Outras comidas que eu não sou fã, não me dá vontade. Eu não, na verdade, nada tem me aberto o apetite. Eu tô olhando pra cá porque eu anotei, porque também a cabeça da grávida tá pior do que já era. Sensibilidade nos seios, mas muito pouco. E era ocasionalmente, tipo, por exemplo, eu ia tomar um banho e um dia o sabonete parecia que tava coçando o meu peito. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei com minha mãe, ela falou, eu não uso sabonete, então, nessa região, porque... e nem passa toalha, né? Nem seca com a toalha, porque vai irritar mais. E realmente, já no outro dia já tava tudo normal. Então tem dias e dias, cada dia tá de um jeito. Tive dor de cabeça demais, eu sempre tive muita dor de cabeça ao longo da vida, mas eu tive muita no primeiro trimestre, segundo não, mas no primeiro bastante. E tive também, isso aqui tá o tempo inteiro, desde o início da gravidez, o olfato muito apurado. Parece um cachorro que tudo eu sinto o cheiro e sinto muito forte. Sinto primeiro ou sinto que não estão sentindo. Então o olfato tá bem apurado. Não é uma coisa ruim, mas também não é boa. Acho que depende da situação. Eu não fiquei, por exemplo, já me perguntaram sobre o perfume. Você enjoou de algum perfume, de algum hidratante, de alguma coisa assim? Eu não uso muito perfume, eu tenho 2 que eu raramente uso.
eu uso muito hidratante e eu percebi que eu não enjoei, porque eu tenho um de melancia. E hidratante de melancia, qualquer coisa de melancia, é muito forte o cheiro. E eu não enjoei. Tipo, não fiquei incomodada com o cheiro nem nada. E nem com o perfume de outras pessoas, nem mesmo o perfume natural da pessoa, né? O cheiro da pessoa. De ninguém. Eu não tive, como eu já falei, né? Tontura, eu não tive desejos por certas comidas. E nem tive constipação, que eu vi que muitas grávidas têm, né? Eu vi tanto em pesquisas, livros, quanto também relatos de amigas. Não tive. O que eu tive mesmo foi falta de apetite. Consequentemente, perdi 2 quilos. Tem uma coisa que foi, tipo, a que mais se destacou no primeiro trimestre, que foi o sono. Foi um sono tão absurdo que eu dormi fazendo uma prova. Eu não dormi, assim, de apagar. Eu dei aquela cochilada rápida, assim, que você acorda e fica meio na dúvida. Gente, eu dormi? Deu aquela pescada. Eu dormia a noite inteira, acordava, comia, dormia a tarde inteira e dormia, às vezes, o período da noite, tipo, depois das 6, dormia até as 9 da noite, acordava, tomava um banho, comia alguma coisa e apagava a noite inteira, coisa que agora tá ao contrário, né? Agora eu tô tendo bastante insônia e às vezes não chega a ser insônia. Eu até sinto o sono, mas eu não consigo dormir. Mas aí também tem outras questões de ansiedade e tal, que vem junto com a gravidez e outros acontecimentos da vida. Mas no primeiro trimestre foi muito sono. E eu achei até que eu não ia conseguir terminar o semestre, porque eu iniciei a gravidez no final do semestre passado da faculdade. Então eu tava num período de provas, num período de trabalho, aquele período assim, cheio de coisa terminando o semestre, e eu não tava dando conta porque eu dormia demais. O segundo assunto desse vídeo é sobre o isolamento que eu me isolei das pessoas. No sentido de, as pessoas falam demais, né? E eu sou um pouquinho chata. E o que acontece? Imaginei que essas opiniões viriam, opiniões e não conselhos. Eu tô falando de opiniões, aquelas pessoas que ficam dando pitaco na sua vida, baseado no... Eu criei essa ideia baseada nos acontecimentos anteriores da minha vida. Por exemplo, a vida inteira eu ouvi opiniões e pitacos sobre tudo, acho que todo mundo ouve, mas às vezes parece que eu atraio essas pessoas. E quando eu comecei a namorar com o Vitor, já começou uma pressão pra eu casar. Opiniões, assim, de tipo assim, se você não casar logo, ele vai te largar. Você precisa casar. Eu tinha, deixa eu ver, 21 anos quando eu comecei a namorar com o Vitor. E uma pressão pra eu casar, assim, um negócio, uma coisa. Então já começou ali. Depois disso, quando eu noivei, novamente, aquelas coisas de aproveita agora, porque depois... E as opiniões, elas são sempre de coisas ruins. Elas nunca são coisas boas. Assim, claro que acontece, mas as que se destacam, as que são mais frequentes, são as ruins. Nossa, se eu aproveita agora, porque no casamento isso vai mudar, isso vai ser ruim, certa coisa vai parar de acontecer. Eu ficava, gente, mas nos casamentos, por exemplo, dos meus pais, no casamento dos meus pais, isso não parou. Por que você, sabe, baseou em que isso? Na sua própria vivência? Né? Então aí é um problema do seu casamento. Mas a questão é que a pessoa vive uma coisa ruim, ou ela vê alguém passando e ela quer te passar a coisa ruim, ao invés de passar a coisa boa. E era muita opinião, o tempo inteiro, uma coisa que eu conversava com os meus pais, falava disso, tipo, gente, eu não aguento mais. Eu falava com o Vitor, né, desabafava com algumas amigas. Quando eu casei, começou a pressão pra engravidar, começou a pressão de casa, de eu tenho que fazer tal coisa pro meu marido, senão ele vai me deixar. Umas exigências que tirava do rabo e passava pra mim como se eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que agir de tal forma. Então eu já tava assim, eu já sou bem... Eu sou chata mesmo, eu não gosto da opinião dos outros, eu não quero ouvir elas e eu quero que a pessoa se meta na vida dela e não na minha. Só que eu entendo que muita gente não faz isso por maldade. Às vezes elas falam porque é um costume do povo brasileiro de vir falar a sua opinião, de vir falar o que viveu, de dizer, eu fiz assim e deu certo, então você tem que fazer também. Então, existem pessoas que chegam e falam pra mim, é porque aconteceu assim, assim, assim na minha vida, então eu já tô te contando aqui, caso aconteça na sua. Mas tem gente que não, que fala, vai acontecer na sua vida. Sabe, é como se botasse regra nos casamentos, em tudo, na vida de estudante, na vida de trabalho, na vida de casado. E aí, quando eu engravidei, eu pensei, vai vir um monte de gente fazer isso. Fazer aquele discurso de, eu fiz assim, então você tem que fazer assim. Pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Tira essa roupa, tira esse sapato, tira isso aqui, porque isso aqui vai... Sabe?
eu falei, quer saber? Eu vou evitar as pessoas. É isso que eu vou fazer. Eu não vou aparecer nos lugares de sempre, eu não vou estar sempre nos mesmos ambientes que eu estava antes, porque as pessoas vão encher meu saco. E, novamente, não porque as pessoas são super chatas e todas inconvenientes e todas maldosas, mas porque eu sou chata e sei que eu vou me incomodar. E, geralmente, eu sou grossa e eu não queria ser grossa com muita gente. Tipo, muita gente que eu sei que fala porque é o jeito dela, e eu não queria ser grossa com ela. Outras pessoas eu sei que é maldade. Eu cheguei a ouvir que eu estraguei minha vida engravidando, e eu sei que essa pessoa não falou porque ela é uma pessoa super boazinha. Ela é uma pessoa chata, ruim, gosta de falar coisa ruim. Mas eu também ouvi coisas que era superstição, que era achismo, sabe? Aquelas coisas baseadas, sem teoria, sabe? Sem uma base, baseada em nada. Baseada no achismo, baseada em vivências pessoais, que também muitas vezes conta, mas muitas vezes não conta. Ficou falando que eu ia vomitar quando acordasse, que eu ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. É como se fosse uma regra, como se certas coisas da gravidez, porque a pessoa passou nas 15 gravidez dela, eu vou passar também. E as coisas ruins, porque as boas não falava, né? É sempre as ruins. E isso eu me isolando. Então, eu me isolei e mesmo assim ouvi muita coisa. Então, se você não me viu por aí, se você... como eu faço esse canal pra amigos, né? Eu tô falando com amigos aqui. Se você acha que eu tô saindo pouco ou qualquer coisa assim, tá sendo a melhor coisa que eu tô fazendo. Porque eu evito pessoas e toda vez que eu vejo pessoas, eu ouço coisas que eu prefiro engolir pra não ser ignorante. Mas às vezes eu acabo sendo ignorante. As opiniões também são muito... nossa, você decidiu tal coisa... Você não vai aguentar fazer tal coisa, você não vai dar conta de fazer isso, você não vai dar conta daquilo, você não consegue fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito chato, porque a minha vida inteira eu ouvi que eu não conseguia fazer isso e aquilo, eu conseguia. E eu sei que eu consigo, só que eu não gosto de ficar ouvindo. E se eu decidir A e depois mudei pra B, qual é o problema? Eu falei que você não ia conseguir fazer o A e foi pro B, não, e daí? Mudando um pouco de assunto agora, eu tinha pedido também pra mandarem perguntas, né, pra eu responder a respeito do que vocês querem que eu fale no canal, porque eu não sou uma influencer, então eu não sei o que abordar, mas eu queria abordar algumas coisas que as pessoas queiram saber. E aí chegou uma pergunta, na verdade não era uma pergunta, era tipo, como agir, mas era sobre, sou casada há 8 anos e sempre vem a cobrança de filho. E a pessoa não quer ter filho. E aí fica um pouco mais sério o assunto, porque eu penso muito o seguinte: gravidez, não a gravidez, né? Ter filho é uma coisa pra vida inteira. Você pode observar a sua mãe e seu pai, que o resto da vida eles vão se preocupar com você, o resto da vida eles vão continuar sendo sua mãe e seu pai. Eles vão se preocupar se você tá comendo direito, se você limpou a casa, se você tomou tal atitude e não deveria ter tomado, porque você devia ter agido assim. Mesmo você tendo seus 50 anos, seus pais sempre vão ser seus pais. Então, você engravidar porque outra pessoa quer, porque meus pais estão me cobrando, minha família tá me cobrando, a família do meu marido tá me cobrando, não é uma boa opção. Principalmente se você não quer, se você não quer naquele momento ou se você não quer nunca. Porque você vai fazer uma coisa por outra pessoa, mas quem vai pagar tudo, o resto da vida é você. Você vai ser a mãe, você vai ser o pai o resto da vida. Principalmente a mãe, né? Vai ser mãe o resto da vida. Não é a sua mãe que vai ser a mãe. Não é a sua avó, não é a sua tia, não é o seu primo, sua sogra. É você. Então, a cobrança, ela vai vir, porque eu sou cobrada. Acho que depois que eu passei dos 18, começou uma cobrança de todos os lados de eu ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Só que eu queria ser mãe. Duas coisas eu não queria. Eu não queria ser mãe solteira e nem queria ser depois dos 30, porque eu fico pensando que, por exemplo, se eu tiver filho com 38 anos, eu ficava pensando, gente, eu vou chegar numa etapa da vida, tipo, com 58, que é aí que meu filho vai estar ficando independente, vai estar com seus 20 anos. E eu queria ficar independente do filho, entendeu? De poder eu viajar, poder sair, poder fazer coisas sem o meu filho estar presente mais cedo. Então eu pensava essas duas coisas. Eu queria ser mãe até no máximo uns 30, 32 ali. E eu não queria ser mãe solteira também. E eu com 18, 19, 20 anos solteira e sendo cobrada sempre de ser mãe.
E quando você casa, a cobrança é ainda maior, porque é como se fosse obrigatória essa etapa da vida. Você precisa casar e você precisa ter filho após casar. Então, se você tá namorando, quando é o casamento? Se você casa, quando é o namoro? Todo mundo sabe que é assim, não é uma coisa que eu vivi, é uma coisa que todo mundo vive o tempo inteiro. Mas você quer casar, você quer ser mãe, é uma decisão que tem consequências, né? Boas e ruins. Pra quem não quer ser mãe, eu acho que vai predominar as consequências ruins. Porque se você... o comentário era, né? Eu estou há 8 anos casada e sempre vem a cobrança. É algo que você quer ou é algo que você tá querendo suprir na necessidade do outro? Porque se o outro quer que você seja mãe, aí é uma coisa muito mais séria. Você trabalhar a sua mente, trabalhar, inclusive, o contato com essas outras pessoas, como é que vai ser, pra cortar essa encheção de saco, que é muito difícil, praticamente impossível, parar de encher o saco. Mas é muito complicado falar disso porque é muito da vivência de cada pessoa, é muito particular a questão de querer ou não querer ser mãe e pai. E o querer vem da onde? Vem de você mesmo? Eu quero porque minha mãe quer, porque minha mãe quer um neto. Eu vou ter um filho porque minha mãe quer ter um neto. Ou eu vou ter filho porque meu marido quer, mas eu não quero, não faço a menor questão de ter. Ou qualquer outra coisa, ou porque o próximo passo da vida tem que ser esse, porque existe essa cobrança de que sim, existe, tem que ter filho. E não tem que ter. Você vai ter se você quiser. E, como eu falei, eu sempre quis ser mãe. Mas eu sei as consequências dessa escolha. E quando eu falo consequências, eu não tô falando de coisa ruim, de algo negativo. É consequências no geral. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu vou ser mãe o resto da vida. Não vai chegar um momento que vai acabar isso. E, por último, eu vim falar de um livro, que é esse aqui, da Emily Oster. Se chama... A câmera tá invertida, né? Mas chama O Guia da Grávida Bem Informada. Eu não costumo ler coisas que... Tipo assim, livro de... Acho que é autoajuda, né? Que se encaixa esse aqui. Eu não costumo ler se não for de um profissional. Por exemplo, eu gosto de ler algo de medicina falado por um médico. Algo de psiquiatria falado por um psiquiatra. Nesse caso aqui, ela não é obstetra. Ela não é nutricionista. Ela não é de nenhuma área da medicina. Ela é apenas mãe. E eu achei interessante, curioso, eu quis saber se ia ser bom ou não, né? Quis ler, não tem como eu comprar sabendo que é bom. Eu fui ler pra descobrir. E eu gostei, porque ele é um livro que ela fala de teorias, de pesquisas, inclusive tem bastante referência aqui no final de diversas coisas que ela cita, né? Mas ela fala... como é que eu posso explicar? Ela pega várias pesquisas, compara umas com as outras e vem aqui e fala, gente, fazendo as pesquisas, falando com o meu médico, falando com uma outra amiga grávida e com a médica dela, eu descobri que... Descobri não, né? Ela percebeu que tal coisa é exagerado, a recomendação. Tal coisa é verdade, não façam isso, né? Por exemplo, ela fala de tabagismo, né? Fala do álcool, fala de cafeína em geral. Ela fala dos enjoos, sobre tipo... Eu, por exemplo, perdi 2 quilos, eu poderia ter ficado extremamente preocupada. Meu Deus do céu, né? Eu nem enjoei, nem vomitei e perdi 2 quilos. Será que meu bebê tá bem? Calma, não é bem assim. Não é obrigatório o engordar na gravidez. E não é obrigatório perder peso. Não é obrigatório perder todo o peso assim que você parir. Então ela vai desmistificando certas coisas e tirando esse terrorismo que é feito em cima de ser mãe, né? Engravidar. Na verdade, é a questão da gravidez. Aqui ela tá falando tudo do período da gravidez. Eu ainda não terminei de ler. Eu entrei agora no 3º trimestre na leitura, né? E eu pretendo terminar ele ainda essa semana. Mas ela fala até a questão do trabalho de parto. Acho que termina aí e talvez até as vacinas, se eu não me engano. É uma coisa assim. Mas não é sobre a maternidade, né? O próximo passo, que é nasceu e agora? Não, ela não faz isso. Ela fala sobre a parte da gravidez, do momento que você tá... tem a parte de quem tá tentando, né? As formas de tentar, tipo de cuidados a tomar, alimentação, exercício, medicação, etc. Mas também fala de quem descobriu, que foi o meu caso, né? Tipo, não tava tentando e descobriu que tava grávida.
Então ela separa em vários capítulos. Tem capítulos que, por exemplo, eu pulei um capítulo que era: você está tentando engravidar? Tente tal coisa. Eu não estava tentando engravidar, eu já estava grávida, então eu pulei esse capítulo. Inclusive ela fala no início do capítulo, né, que se você já está grávida ou você não tá tentando, sei lá, uma coisa assim, você não precisa ler aquele capítulo. E eu realmente dei uma folhada, assim, li mais ou menos e li o resumo que tem no final dele. No final de cada capítulo tem um resuminho sobre o que foi falado, né? E às vezes eu leio o primeiro resumo pra ver do que vai falar e volto na leitura. Às vezes ela fala, por exemplo, no resumo tá escrito lá: cafeína pode sim durante a gestação, né? Portanto, que não passe de tantos litros não, ml por dia. Aí eu falo, interessante, onde é que ela soube disso, né? Porque eu não só vou ler e acreditar. Aí eu volto no texto, no capítulo, leio o capítulo todo, entendo o que ela tava falando. Lá tem a referência, aí eu vou na referência. Às vezes algumas eu jogo aqui no Google, outras muita coisa eu já sabia, mas muita coisa eu não sabia, ou tinha dúvidas, ou eu fiquei tipo, será que é isso mesmo? Jogava no Google a referência e descobria se era, tipo assim, da onde foi tirada aquela informação, né? Porque muita coisa é tirada do achismo, do senso comum, né? As pessoas, principalmente os mais velhos, falam e a gente acredita. Por exemplo, a questão de, a grávida tem que comer por 2 pessoas. A grávida não tem que comer por 2 pessoas. Olha o que você quer aqui. Ai, ai. Inclusive fala de gatos em alguma parte do livro. Fala de esse terror que as pessoas fazem, né? Os bichinhos. Não tem nenhuma doencinha, tá tudo vacinado, tudo com os exames em dia. Mas as pessoas acham que associa toxoplasmose a gato imediatamente. Nem pensa nas comidas, por exemplo, que é um condutor muito maior. Enfim, que é um condutor muito maior, né? De toxoplasmose, eu não sei falar essa palavra rápido. Mas associam logo aos gatos. Os meus gatos, por exemplo, eles não têm acesso à rua, eles não comem comida crua, eles têm a ração balanceada deles, né? Um consumo de água adequado. Eles fazem os exames anuais e tomam todas as vacinas desde que eu peguei eles, filhotinhos. E é claro que se eles estivessem doentes, se eles estivessem com alguma coisa, eu teria que tomar um cuidado. Mas eles não têm nenhuma doença, eles não têm absolutamente nada. E desde que a gente pegou eles, que eu acho que se eu limpei a caixinha de areia deles umas 5 vezes foi muito. E a gente tá com eles há 3 anos. Quem limpa uma caixinha de areia é o Vitor sempre. É uma atividade da casa que é dele. E aí eu grávida piorou, né? Aí que a responsabilidade é dele. E as pessoas falam, né? As fezes. Tem gente que acha que o gato passa toxoplasmose. Não, as fezes e a urina do gato passa. E quando que passa? Se tiver contaminada. Eles não estão contaminados. Aí essa é a questão. Se um gato tá contaminado, você tem que tomar cuidado. E ainda assim, seria você pegar na bosta e colocar a mão na boca, ou no olho, ou em algum orifício que fosse entrar na sua corrente sanguínea, né? E não dessa forma. Não assim, o gato tá aqui existindo e eu tô pegando uma doença. Não é assim que funciona. Ainda mais se ele não tem a doença. É como você... Vou pegar gripe de uma pessoa que não tá com gripe. Não faz o menor sentido. Então, todas essas questões são abordadas no livro, tirando todo o terror de cima delas, né? E explicando as que são realmente, por exemplo, tabagismo, né? Por que não fumar durante a gravidez? Ela vem explicando de uma forma mais simples, sem ficar com muita enrolação, sem ficar com muitas palavras difíceis, né? Então é um livro que é muito fluido, você lê muito rápido ele. E outra, você pode comprar e ler só a parte que você quer, né? Tipo, agora eu tenho interesse em saber sobre tabagismo, agora eu tenho interesse em saber sobre os enjoos. Por que eu não tive enjoo? Por que eu tô tendo tanto? Quanto é normal ter enjoo, né? Ter 5 a 6 vômitos por dia é normal? Né? Não é... Claro que tudo isso você pode encontrar no Google também, né? Você não precisa ter esse livro, mas fica aí a dica. E principalmente, que é uma coisa que ela fala desde o início do livro, mesmo que você tenha lido nesse livro ou em qualquer outro, pergunte pro seu médico, porque muita coisa é pessoal, muita coisa é de cada pessoa. Por exemplo, eu sou pré-diabética, estou para fazer os exames, inclusive, amanhã, inclusive, para saber como é que tá a questão do processamento da minha insulina, né? Como que tá do açúcar no meu corpo, como que tá o trabalho do meu pâncreas. Então,
Tem gente, quando as pessoas falam, existe a diabetes gestacional. Não é pra todo mundo. Nem todo mundo corre risco. Por causa disso, você vai deixar de fazer o exame? Não. Faz o exame pra ter certeza se tá tudo bem. Em um livro você leu que, se você não tem nenhum caso na família, não precisa fazer o exame. Não, faz o exame, não é melhor fazer do que não fazer? Você ter certeza de que tá tudo bem com o seu bebê? Enfim, terminar esse vídeo por aqui. Eu quero fazer um outro vídeo a respeito dessa pergunta que me fizeram de sou casada há 8 anos e sempre vem a cobrança de filho, né? Como agir em relação a isso. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que vai ser o próximo, inclusive. Só sobre esse assunto de maternidade, de cobrança na maternidade. Porque é um assunto com muitas... Na verdade, tem muitas nuances, né? É muito pessoal, vai até de questão de religião. Porque eu, como cristã, sei que dentro da minha igreja, não sei se é em todas as igrejas, mas sei que dentro da minha tem essa cobrança de casamento e filhos. Tem uma cobrança implícita, não é uma coisa explícita, mas tem. E não necessariamente tem em outras famílias, em outras igrejas, em outras crenças, mas eu sei que na sociedade em geral, falando do Brasil, tem essa cobrança, né? Então, às vezes as pessoas acham que querem ter filhos sem elas quererem de verdade. Na verdade, o querer tá no outro, o querer tá em todo mundo ao meu redor tá sendo mãe, né? E aí ela acaba querendo ser também. Ou vem a frustração de todo mundo ao meu redor tá sendo mãe e só eu não sou mãe, sabe? Só eu não. Só eu não alguma coisa, só eu não casei, só eu... E não existe não existe uma regra que diz que você precisa disso, mas que acaba que você convive com tantas pessoas que dizem que sim, que vem a frustração quando não pra você. Enfim, isso eu vou falar em outro vídeo. E por hoje é isso. Esses foram os meus 3 primeiros meses de gravidez. E eu já tô terminando, na verdade, o 6º mês. Estou próximo de terminar, tô na metade, né, na verdade, um pouco mais da metade. E vou fazer depois um outro vídeo, quando eu terminar o 6º mês, eu vou fazer um outro vídeo sobre o 2º trimestre e um vídeo mais geralzão dos 6 primeiros meses, porque eu acho que toda gravidez é diferente uma da outra e às vezes as pessoas estão esperando que vai ser assim e não necessariamente. Como eu achei que eu ia enjoar desde o início, não enjoei, né? Tchau e até o próximo vídeo.